De todos os cantos do mundo, das terras exóticas do México à Colômbia, das antigas civilizações do Peru e do Chile, até as misteriosas terras da África e do norte da Europa, surgem construções majestosas que desafiam a nossa compreensão. Essas obras extraordinárias não impressionam apenas pelo tamanho, mas também pela complexidade estrutural. Surpreendentemente, apesar das enormes distâncias que as separam, essas construções compartilham elementos estruturais, ideológicos e científicos semelhantes. Existe então um fio oculto que conecta essas culturas antigas e suas técnicas construtivas? É muito provável, e uma resposta pode vir da civilização misteriosa por excelência, o Antigo Egito. Aqui podemos encontrar muitas pistas que levam à descoberta de um tempo remoto em que algo extraordinário aconteceu. Algo que, no entanto, parece oculto, escondido e difícil de aceitar. Bem, antes de mergulharmos nessa nova viagem aos limites do conhecimento, se você ainda não fez isso, convido você a se inscrever no canal para apoiar nosso trabalho e não perder nossos novos vídeos. No vasto teatro da história humana, ainda existem muitas zonas obscuras, questões não resolvidas que aguardam pacientemente por uma resposta. Existem mistérios ligados a artefatos que remontam à pré-história e monumentos que se erguem como guardiões silenciosos dos antigos conhecimentos construtivos. Pensem nas majestosas muralhas de Cusco, Machu Picchu ou Sacsayhuaman, nas montanhas peruanas. Como é possível que essas antigas civilizações tenham realizado obras de tamanha grandiosidade sem o auxílio de ferramentas metálicas avançadas? Como eles transportaram, ergueram e encaixaram esses gigantescos blocos de pedra? Um enigma igualmente fascinante surge em Tiahuanaco, na Bolívia, nas proximidades do majestoso lago Titicaca, a uma altitude de 3.800 metros. Aqui estão os vestígios de uma civilização antiga, e entre suas maravilhas destaca-se a Porta do Sol, talhada em um monólito de pedra de 18 toneladas. Este monumento é uma joia das civilizações pré-colombianas. Não fica atrás o grande ídolo, um colosso de arenito vermelho de 8 metros de altura, junto a outros colossos decorados com símbolos enigmáticos, revela surpreendente conhecimento astronômico, inclusive sobre a esfericidade da Terra. Em Tiahuanaco, os arqueólogos descobriram um calendário detalhado que traça as posições lunares para cada dia, levando em conta as coordenadas terrestres. Como é possível que os habitantes dessa antiga cidade tenham adquirido um conhecimento científico tão profundo? Principalmente se considerarmos sua localização geográfica remota. Estes são apenas alguns dos muitos lugares misteriosos presentes em nosso planeta. A lista, na verdade, poderia ser muito longa. Hoje, vamos tentar lançar luz sobre esse antigo mistério que envolve boa parte do mundo antigo. E para isso, vamos ao Egito, em um tempo remoto e esquecido. Nós, gregos, na verdade, somos crianças, em comparação com esse povo que tem tradições 10 vezes mais antigas que as nossas. E enquanto nada das preciosas lembranças do passado sobreviveria por muito tempo em nosso país, o Egito registrou e preservou para sempre a sabedoria de tempos antiquíssimos. Esse testemunho de Heródoto é fruto do conhecimento de antigos saberes que ele teria aprendido durante sua viagem ao Egito, mas o seu, certamente, não é o único testemunho que vem da Grécia Antiga. Outros grandes pensadores como Diodoro, Eratóstenes e Platão relatam fatos e acontecimentos semelhantes e descrevem maravilhosas dinastias de divindades. Platão, além disso, segundo o testemunho de Plutarco, teria permanecido no Egito por vários anos junto aos sacerdotes de Heliópolis, que o teriam iniciado em conhecimentos antiquíssimos. O que podemos acrescentar é que, obviamente, esses testemunhos são vistos pelos historiadores como fruto do mito, histórias inventadas, que, portanto, não têm nenhum valor real. Essa convicção, porém, nasce de um profundo mal-entendido. No pensamento moderno, a palavra mito adquiriu um significado diferente daquele atribuído pelos antigos. Hoje, com a palavra mito, entendemos principalmente o significado de fábula ou lenda, mas, para os homens do passado, ela tinha outros significados.
O termo mitos é grego e significa palavra, sentença, anúncio, portanto, relato ou história. Para Hesíodo, o antigo poeta grego, os relatos míticos eram histórias narradas de forma que pudessem ser impressas de maneira indelével na psique dos homens, envolvendo-os emocional e mentalmente. E o fato de isso ser verdade é comprovado pela experiência e pela própria história da arqueologia. Por muitos anos, por exemplo, acreditou-se que a cidade de Troia, descrita na Ilíada, fosse uma cidade mítica, portanto totalmente inventada por Homero. Mas em 1871, o aventureiro e explorador Heinrich Schliemann, seguindo as pistas geográficas contidas na Ilíada, descobriu Troia no oeste da Turquia, perto dos Dardanelos. Esse é apenas um exemplo, mas poderíamos citar muitos outros. Mas voltemos ao Egito e vamos para a margem ocidental do Nilo, onde encontramos o Templo de Edfu. O Templo de Edfu é dedicado a Horus, o deus falcão nascido da deusa Ísis e do deus Osíris. Esta é uma construção relativamente recente, pois data do período ptolomaico entre 237 e 57 a.C., mas foi erguido sobre a base de um templo muito mais antigo, que remontaria ao período do Antigo Reino, entre 2700 e 2200 a.C. Mas a particularidade do Templo de Edfu não está em sua antiguidade, mas sim nas inscrições que ele contém. As inscrições presentes no templo revelam, de fato, uma série de referências extraordinárias ao primeiro tempo, um período governado pelos deuses antes do advento das dinastias faraônicas. Esse conceito, considerado por muitos egiptólogos como mítico ou lendário, pode, na verdade, esconder verdades mais profundas sobre o nascimento dessa civilização extraordinária. De acordo com o que está narrado nessas antigas inscrições, uma civilização composta por seres divinos teria governado antes do advento das sociedades dinásticas egípcias. Teriam sido eles, então, que trouxeram a civilização ao Egito, ensinando agricultura, astronomia, geometria e outros conhecimentos fundamentais. Afinal, se lermos as inscrições presentes no Templo de Edfu, há muitos indícios que levam a crer que os antigos egípcios, mais do que serem os criadores de seu conhecimento, na verdade o herdaram e transmitiram ao longo do tempo. Até mesmo a própria construção de todos os monumentos sagrados parece seguir um projeto e um conhecimento construtivo que teria sido entregue por esses seres antiquíssimos. Você não sabe, Asclépio, que o Egito é uma imagem do céu. Chegará um momento em que terá sido em vão os egípcios honrarem a divindade com sincera piedade e serviço, e todo o nosso culto sagrado será inútil e ineficaz. Os deuses viajantes do espaço voltarão da terra para o céu. O Egito será abandonado e a terra, que antes era o lar da religião, ficará desolada, privada da presença de suas divindades. O louco será considerado um homem corajoso e o perverso será considerado bom. Quanto à alma e à convicção de que ela é imortal por natureza ou pode esperar alcançar a imortalidade, como eu lhes ensinei, de tudo isso zombarão e até se convencerão de que é falso. Há vestígios desses reis primordiais que fundaram o antigo império em várias fontes, como autores da época clássica que mencionam o assunto. Mas também os encontramos no famoso Papiro Real de Turim, que é um antigo documento egípcio datado do final da 19ª ou início da 20ª dinastia, onde estão listados os nomes de 10 soberanos primordiais do Antigo Egito. O historiador Eusébio, citando Manetão, sacerdote do templo de Heliópolis e guardião dos arquivos sagrados, diz que a civilização egípcia começou em 30.500 a.C., bem antes da cronologia oficial. E a fundação da civilização egípcia seria atribuída aos reis primordiais, que teriam reinado por nada menos que 13.900 anos. Mas quem eram essas divindades ou reis primordiais que fundaram a antiga civilização egípcia? De onde vem a sua sabedoria? Eram seres vindos de outro mundo? Ou eram apenas herdeiros de uma civilização perdida e tecnologicamente avançada? E as inscrições do Templo de Edfu fornecem outra pista importante. Os deuses fundadores seriam originários de uma ilha.
A terra natal desses seres primordiais estaria além dos limites do Mediterrâneo, mas devido a uma catástrofe, a ilha teria sido destruída em pouquíssimo tempo. Bem, vamos tentar seguir essa pista. Segundo estudos recentes, há 12.000 a 13.000 anos, um enorme meteorito teria atingido a Terra, deslocando o eixo terrestre em nada menos que 2.000 quilômetros. Um verdadeiro cataclismo que abalou todo o planeta. Após violentos terremotos e terríveis erupções vulcânicas, teria havido uma elevação do nível do mar, que teria inundado boa parte das terras emersas do planeta. Esse fato não surpreende quem conhece relatos mitológicos de quase todas as culturas do mundo. Mesmo que para alguns esses sejam apenas contos fantásticos, vamos imaginar por um momento que antes desse evento catastrófico existisse em nosso planeta uma civilização evoluída e vamos nos perguntar: há indícios que corroborem essa narrativa? Vamos ouvir o que conta Platão, que, lembramos, esteve no Egito e encontrou os sacerdotes depositários da sabedoria dos deuses primordiais. E agora, amigo Timeu, esqueça as mitologias e ouça uma fábula antiga. Você encontrará o que acontece hoje e o que aconteceu há muito tempo e que é digno de ser conhecido. No território que agora chamamos de Atlântida, havia reis poderosos que governavam uma ilha vasta e grande e muitas outras ilhas próximas. Além disso, essa ilha governava partes do continente que cercam o nosso verdadeiro mar. Por isso, naquela época, tínhamos acesso ao mundo inteiro, pois o nosso mar ficava dentro das colunas de Hércules. E pode-se dizer que o que agora se tornou um mar era, naquela época, um verdadeiro mar. Mas Platão vai ainda mais longe e descreve uma época anterior que ele define como a Idade de Ouro, época em que o deus Saturno reinava como um pastor benevolente. Na Idade de Ouro, muito antes de o homem construir suas cidades, reinava a felicidade. Saturno não permitia que nenhum homem governasse outros homens e causasse injustiças. O Deus usou para nos governar os mesmos métodos que usamos com nossos rebanhos. À frente de um rebanho não se coloca um cordeiro, um carneiro, mas sim um pastor, um ser pertencente a uma espécie diferente deles, de natureza superior. Platão relata uma época em que divindades superiores governavam o mundo e delegavam a divindades menores, ou semideuses encarnados em humanos, a missão de educar e conduzir os homens à sabedoria. Esses deuses assumem então a função de bom pastor, guiam o gênero humano e dividem a terra entre si. Isso teria iniciado as dinastias divinas. Para quem acompanha nosso canal, esse discurso certamente não é novo, já o encontramos em outras partes do mundo e em outras culturas. Mas agora vamos voltar novamente ao Egito e analisar a figura do deus Thoth. Thoth é descrito como um ser divino, nascido em um país distante, mais precisamente em uma ilha situada a oeste do Egito, além do que hoje é conhecido como Estreito de Gibraltar, mas há mais. Os textos antigos narram que um dia o sol se escureceu tanto que assustou os deuses, e estes, com a ajuda de Thoth, fugiram pelo mar em direção a uma nova terra. Neste ponto, não podemos deixar de nos perguntar se esses deuses que deixaram a ilha eram os Atlantes, talvez por causa de uma chuva de meteoros que desencadeou uma imensa catástrofe que destruiu a nação deles. E que esses, então, encontraram refúgio no Egito, lugar onde talvez anteriormente tivessem estabelecido um protetorado e que por algum motivo foi poupado da catástrofe global ou onde os efeitos destrutivos foram menores. Claramente, não existem provas de que tudo isso seja verdade, mas mesmo assim podemos procurar por indícios. Como vimos, nas inscrições do templo de Edifu, fala-se de um tempo primordial anterior às dinastias que conhecemos, que segundo essa lógica poderíamos definir como pré-diluviano, ou seja, anterior à catástrofe global que atingiu o mundo há 11.000 anos. Há indícios de que a civilização egípcia seja realmente tão antiga? Na planície de Gizé, podemos fazer observações importantes. Como vimos nos vídeos anteriores, a Grande Pirâmide provavelmente é muito mais antiga do que a egiptologia acredita.
Sabemos que, se admitirmos uma catástrofe há 11 mil anos, a Grande Pirâmide deve ser posterior a essa data, já que ainda está perfeitamente alinhada aos pontos cardeais. Isso não teria sido possível se ela tivesse sido construída antes, porque teria se deslocado devido ao deslocamento do eixo terrestre. Além das pirâmides, há outros monumentos fascinantes na planície de Gizé, incluindo um caso que comprova claramente a antiguidade do local: a Esfinge. O que sabemos, e isso também é confirmado pela egiptologia oficial, é que a Esfinge é mais antiga do que a Grande Pirâmide e teria sido construída em um período anterior. Mas de quantos anos podemos recuar sua datação? Nos anos 90, o geólogo Robert Schoch demonstrou amplamente que a Esfinge não pode ter menos de 10 mil anos. Os sinais de erosão presentes no corpo da estátua indicam claramente que ela foi submetida a intensas precipitações ou eventos de inundação, que não poderiam ter ocorrido antes de 10 mil anos atrás, ou seja, antes que a planície de Gizé se transformasse em um deserto árido. Portanto, a Esfinge é certamente mais antiga do que se pensa comumente, e pode até mesmo ser anterior à catástrofe ocorrida há 11 mil anos. A isso deve-se acrescentar outro detalhe importante. No complexo de Gizé surgem vestígios do que são consideradas evidências de estruturas de fundação e de trabalhos preparatórios, que são muito mais antigos do que as pirâmides. Essas estruturas são interessantes, pois, como mostram as inscrições dos templos, os antigos egípcios seguiram um plano definido de construção. Um plano que havia sido concebido pelas divindades e que eles respeitavam de forma muito cuidadosa. Esse plano era tão preciso e detalhado que parece mais uma reconstrução de antigos sítios do que a construção de algo novo. Para apoiar essa tese, podemos acrescentar que sob as estruturas conhecidas presentes no Egito, parecem existir lugares e salas cuja existência é cogitada há muito tempo, mas nas quais, inexplicavelmente, não foram feitas pesquisas aprofundadas. Sobre o Egito. Voltaremos a esse assunto em breve com um novo vídeo, mas para que se compreenda a importância do que ainda pode estar escondido sob a areia no Egito, basta citar o caso do labirinto de Meride. Descrito por Heródoto como mais majestoso do que as próprias pirâmides, seria composto por mais de 3 mil salas. E nas salas subterrâneas, ainda segundo os testemunhos que vêm dos autores gregos, poderiam estar guardados os corpos das divindades primordiais e os documentos originais dos quais derivaria toda a sabedoria do povo egípcio. Agora, se considerarmos como válida a existência de uma civilização evoluída anterior às que conhecemos, muitas peças parecem se encaixar. Descobertas como Göbekli, Göbekli Tepe ou Gunung Padang não parecem mais anomalias inexplicáveis, assim como as ruínas de Kuzu, Machu Picchu ou Tiahuanaco. A narrativa de seres divinos que se encarnam em homens e se tornam guias para a humanidade é encontrada no Egito com Osíris, em Creta com Minos, que recebeu as leis de Zeus, em Moisés, que as recebeu de Yahvé, ou em Viracocha para a civilização Inca. Isso é só um exemplo, já que a lista pode ser ainda maior. O que encontramos nesses antigos testemunhos são apenas mitos e lendas, fruto da imaginação de antigos autores, ou isso sugere que nossa história pode ser muito mais complexa do que jamais ousamos imaginar? Agora estamos realmente curiosos para saber a opinião de vocês. Escrevam nos comentários o que acham. Voltaremos em breve para falar mais, pois ainda há muito a dizer. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal para apoiar nosso trabalho. Até a próxima história!